Meus amigos, estamos às vésperas do dia 2 de julho, quando na Bahia se comemora a independência do Brasil na Bahia em 1823. Trata-se, essa data, 2 de julho de 1823, trata-se de um evento da maior relevância para o país, para o Brasil, porque a independência do Brasil de Portugal, que foi proclamada em 7 de setembro de 1822, só foi conquistada efetivamente na Bahia em 2 de julho de 1823, graças à luta revolucionária que o povo baiano empreendeu, da qual resultou a expulsão das tropas portuguesas da Bahia em 1823. Este tema deveria interessar não apenas ao povo baiano, mas ao próprio povo brasileiro, que aprendeu nas escolas, nos colégios, que a independência do Brasil se realizou no dia 7 de setembro, quando, na realidade, 7 de setembro foi apenas o início de um processo que culminou em 1823 na Bahia. De modo que eu acredito que os responsáveis pela condução de nosso país deveriam valorizar esta data, 2 de julho, e transformá-la, no meu entendimento, como uma data tão relevante quanto é considerado o dia 7 de setembro. Sem o 2 de julho, a independência no Brasil não se realizaria, não seria vitoriosa. Eu acredito que, depois da nossa exposição a respeito desse tema, cujo título é A Independência do Brasil de Portugal, foi proclamada em 7 de setembro de 1822 e conquistada na Bahia em 2 de julho de 1823. Nesse ato de tempo, de 7 de setembro de 1822 a 2 de julho de 1823, ocorreram fatos que nós vamos relatar, que levaram efetivamente ao Brasil, que levaram o Brasil a conquistar a sua emancipação política em relação a Portugal. Vários fatores contribuíram para a independência do Brasil de Portugal, como as ideias iluministas, que serviram de base para a Revolução Francesa e para a Revolução Americana. E além das ideias iluministas, as independências ocorridas na América Inglesa, a Revolução Americana ou Guerra de Independência nos Estados Unidos, e na América Espanhola, quando Simón Bolívar liderou uma campanha militar na Venezuela, na Colômbia e no Equador, enquanto San Martín liderou o levante na Argentina e no Peru até a rendição dos espanhóis. Esses eventos serviram de referenciais para muitos movimentos emancipatórios ocorridos na época, inclusive no Brasil. Outros fatores que contribuíram para a independência do Brasil de Portugal foi a morte, em 1816,
da rainha de Portugal, Dona Maria, que fez com que Dom João se tornasse rei, sendo aclamado como Dom João VI. Nesta ocasião, Dom João VI residia no Brasil. E a corte portuguesa, grande parte dela, se estabeleceu no Brasil. E o Brasil, durante o período em que a corte portuguesa e Dom João VI aqui se estabeleceu, o Brasil foi transformado, na realidade, o Brasil foi transformado na sede da monarquia portuguesa. E esta situação de o Brasil ter se transformado na sede da monarquia portuguesa se deveu ao fato de a corte portuguesa, grande parte dela, ter fugido de Portugal para o Brasil diante da ameaça de invasão de Portugal das tropas napoleônicas. Então este acontecimento contribuiu para que a corte portuguesa se instalasse no Brasil. Dom João VI, que efetivamente governava Portugal como regente, porque a sua mãe, a rainha Dona Maria, ela sofria de faculdades mentais, de modo que, com a morte dela em 1816, Dom João assumiu a condição de rei e foi aclamado como Dom João VI. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, que ameaçava a monarquia portuguesa, fez Dom João VI voltar para Portugal. Observe o seguinte, que Dom João VI e parte da corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Então, de 1808 a 1820, quando Dom João VI retornou a Portugal, a corte portuguesa se estabeleceu, permaneceu no Brasil durante 12 anos. E isso trouxe vários benefícios que fizeram com que o Brasil colhesse os frutos da presença da corte portuguesa em nosso país. Vários investimentos que foram feitos, sobretudo no Rio de Janeiro, transformaram as cidades de forma significativa, de modo que o Rio de Janeiro passou a apresentar as características típicas de uma cidade medieval na época. Uma cidade medieval com características europeias, vamos dizer assim. Então, a modernização do Rio de Janeiro, a urbanização do Rio de Janeiro, isto tudo aconteceu em grande medida devido à presença de Dom João VI e da corte portuguesa no Brasil. Então, em 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal,
que ameaçava a monarquia portuguesa, fez Dom João VI voltar para Portugal. E, ocorrendo este fato, ele transferiu para Dom Pedro, o seu filho, a regência do Brasil. Em seguida, várias medidas vindas de Portugal pressionaram Dom Pedro a regressar também a Portugal e manter o Brasil como colônia de Portugal. As notícias repercutiram como uma declaração de guerra, provocando tumultos e manifestações de desagrado no Brasil. Dom Pedro foi bastante pressionado para ficar no país, pois sua partida representaria a divisão territorial do Brasil, o esfacelamento do país, como aconteceu com as colônias da Espanha na América do Sul, ou melhor, nas Américas. Então, houve pressões no sentido dele ficar. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, que é chamado de o Dia do Fico, Dom Pedro deu um passo importante para o rompimento definitivo do Brasil com Portugal. Antes da decisão dele permanecer no Brasil, Dom Pedro recebeu duas cartas. Uma de José Bonifácio, que é considerado patriarca da independência, e outra carta da imperatriz Leopoldina, aconselhando que não aceitasse a ordem vinda de Portugal. Dom Pedro acata esses conselhos e corta os vínculos políticos de submissão do Brasil que ainda restavam com Portugal. O grito de independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, resultou deste processo. Esses acontecimentos desencadearam uma crise no governo e os ministros fiéis às cortes portuguesas se demitiram. O príncipe Dom Pedro formou um novo ministério, sob a liderança de José Bonifácio, um dos principais partidários da emancipação política brasileira. Com a independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa, dando um passo decisivo para o início da organização do Estado brasileiro e a manutenção de sua unidade territorial, para evitar seu fracionamento em vários países, como ocorreu nas colônias espanholas. Dom Pedro manteve a unidade do território do Brasil, agradando aos interesses dos grupos econômicos que dominavam a colônia. Houve, entretanto, dois fatos deploráveis relativos à independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro. Ela não resultou da luta do povo brasileiro por sua libertação, mas sim da vontade do imperador Dom Pedro. E segundo, o governo do Brasil indenizou Portugal em 2 milhões de libras esterlinas para aceitar a independência do país. Ou seja, o Brasil pagou a Portugal pela sua independência. É oportuno observar que a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro, em 7 de setembro de 1822, não produziu efeitos imediatos nas províncias como a Cisplatina, que é o atual Uruguai, que pertencia ao Brasil, o Maranhão, o Grão-Pará e na Bahia. Não produziu efeitos imediatos, tanto na Cisplatina, no atual Uruguai, no Maranhão, no Grão-Pará e na Bahia também. Ao contrário,
a opressão exercida pelos militares portugueses aumentou e foi preciso muita luta para expulsá-los do Brasil. No momento que Dom Pedro declarou a independência do Brasil, os governos e tropas de algumas províncias foram levadas a expressar sua incondicional fidelidade ao governo português, ao governo lusitano. Com a decisão de Dom Pedro I de ficar no Brasil, em desafio às determinações da corte portuguesa, Portugal passou a concentrar seus esforços militares em Salvador. Ao menos 2.500 homens vieram de Portugal para reforçar os contingentes que estavam na Bahia. O propósito da corte portuguesa, observe bem para esse detalhe, era o de manter sua dominação no norte e nordeste do Brasil, já que o restante do país era controlado por Dom Pedro I. Quer dizer, na prática, mesmo que à exceção do norte e do nordeste do Brasil, o restante do país ficasse sob o controle de Dom Pedro, Portugal pelo menos ficaria com o norte e nordeste ainda como sua colônia. Então, na prática, Portugal pretendia dividir o Brasil em dois, fracionar o Brasil. Uma parte que era controlada por Dom Pedro e a outra parte ficaria controlada por Portugal. Na Bahia, os militares portugueses contaram com o apoio de grandes comerciantes, quase todos oriundos de Portugal, e latifundiários nascidos no Brasil, que produziam açúcar e tabaco à custa do trabalho escravo, que temiam que os movimentos emancipacionistas, que àquela altura defendiam ideais progressistas, como a autonomia política do Brasil, a implantação da República, o fim da escravidão e a abolição dos privilégios sociais. Tudo isto eram bandeiras que eram defendidas pelos movimentos de emancipação nacional na Bahia. A Guerra de Independência da Bahia durou 21 meses. Entre fevereiro de 1822, veja bem, antes de setembro, mesmo antes da proclamação da independência por Dom Pedro. A Guerra de Independência da Bahia durou 21 meses, entre fevereiro de 1822 e novembro de 1823. Em 1823, o clima era de ódio na Bahia contra o colonizador português. O povo baiano, em bandos, atacava os militares portugueses a pedradas, em locais como a Baixa dos Sapateiros, que revidavam quebrando vidraças e lanternas nas ruas, conforme conta o escritor Laurentino Gomes, autor do livro 1822, que eu recomendo a leitura. O escritor Laurentino Gomes afirma, no livro 1822, que a resistência baiana foi decisiva, observe bem para isso, para a manutenção da unidade nacional. Então, o Brasil, todos nós brasileiros temos uma dívida para com o heróico povo baiano que em 1823 batalhou heroicamente pela construção do nosso país, independente de Portugal. E foi essa resistência baiana que foi decisiva para a manutenção da unidade nacional, porque os portugueses pretendiam dividir o Brasil em dois, pelo menos ficar com a metade do país, e deixar que a outra metade, já que a outra metade estava controlada por Dom Pedro I. Então, o escritor Laurentino Gomes afirma
Repito que a resistência baiana foi decisiva para a manutenção da unidade nacional. O brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo foi nomeado pela corte portuguesa como novo comandante das armas da Bahia, que logo ao assumir este posto, bombardeou o Forte de São Pedro, em Salvador, onde militares do Regimento de Artilharia Partidário da Independência Nacional estavam aquartelados, os quais se viram forçados a fugir para organizar a resistência no interior. Salvador virou uma praça de guerra, com confrontos violentos nos bairros das Mercês, na Praça da Piedade e no Campo da Pólvora. O caos se estabeleceu na cidade. Tumultos, saques e quebra-quebras obrigaram moradores a abandonarem Salvador com suas famílias. Em poucos dias, o restante da Bahia aderiu em peso à independência no Brasil, formando um cinturão de isolamento aos portugueses, encastelados em Salvador. Relata o escritor, repito, Laurentino Gomes, no livro 1822. Os ânimos se acirraram entre os nativos e os portugueses. A pretexto de perseguir revoltosos, em 19 de fevereiro de 1823, militares portugueses invadiram o convento da Lapa, atrás de revoltosos. Ao tentar impedi-los de entrar, Sora Joana Angélica foi morta a golpes de baioneta, transformando-se na grande mártir da guerra pela independência da Bahia. Na Guerra da Independência da Bahia, meus amigos, milhares de pessoas perderam a vida em roças, morros, mares e nos rios em que se travou o conflito, conta Laurentino Gomes no livro 1822. Cachoeira, a cidade de Cachoeira, passou a atrair retirantes de Salvador e de municípios como Santo Amaro da Purificação, e se transformou no centro da resistência aos portugueses. Na cidade, um ato público que declarava lealdade a Dom Pedro I foi interrompido a tiros por uma escuna portuguesa que subia o rio Paraguaçu, isso na cidade de Cachoeira. Um ato público que declarava lealdade a Dom Pedro I foi interrompido a tiros por uma escuna portuguesa que subia o rio Paraguaçu. Em cujas margens se situa a cidade. Revoltada, a população atacou a embarcação. Este conflito durou 3 dias, ao fim dos quais foi criada uma junta para defender a cidade de Cachoeira. Várias pessoas perderam a vida, mas Cachoeira resistiu ao ataque. A chegada à Bahia do general francês Pierre Labattie e do almirante inglês Thomas Cochrane foi fundamental, porque eles organizaram as tropas brasileiras na luta contra os portugueses. Marco da luta pela independência do Brasil na Bahia, a Batalha de Pirajá. Observe bem, a Batalha de Pirajá é considerada a maior batalha militar das Américas, pelo historiador Cid Teixeira, historiador baiano. O confronto decisivo para o desfecho da guerra contou com uma grande participação de negros, caboclos e índios, que se infiltravam à noite pela floresta e ao amanhecer se levantavam com flechas para atacar os portugueses. Madeira de Melo, comandante militar português, tentou romper o cerco a Salvador, atacando Itaparica, mas encontrou resistência de soldados que haviam chegado de Alagoas e de um grupo de mulheres lideradas por Maria Felipa de Oliveira, uma negra marisqueira que se engajara na luta contra os portugueses, desde que as notícias do Grito do Ipiranga chegaram à Bahia. Várias embarcações lusitanas foram incendiadas por essas mulheres.
por este grupo de mulheres, comandada por Maria Felipa de Oliveira. Entre essas embarcações estavam a canhoneira 10 de fevereiro, na praia de Manguinhos, e a barca Constituição, na praia do Convento. Armadas de peixeiros e galhos de cansanção, elas surravam os portugueses, que ousavam desembarcar na ilha para depois atear fogo aos barcos, usando tochas de palha, de fogo, coco e chumbo. Houve muitos casos em que as mulheres lutaram corpo a corpo, como no caso da Batalha de Itaparica, quando um grupo de mulheres impediu o desembarque de portugueses, conforme conta o grande historiador baiano Luiz Henrique Dias Tavares em seu livro Independência do Brasil na Bahia. Sem suprimentos e abatido pelo fracasso nas batalhas de Pirajá e de Itaparica, Madeiro de Melo deixa Salvador, na madrugada de 2 de julho de 1823. À frente de uma tropa, ou melhor, de uma frota de 78 embarcações portuguesas. Escoltado por 13 navios de guerra, 4.500 militares portugueses singram os mares em direção a Portugal, perseguidos por uma força naval comandada por João Francisco de Oliveira, o João das Botas. Na manhã do dia 2 de julho de 1823, entram em Salvador 8.700 homens acompanhados por mais de 1.000 mulheres, que os ajudaram nos combates e em serviços de enfermagem e cozinha para consolidar a libertação da Bahia e a independência do Brasil do colonizador português. O 2 de julho de 1823 é um grande marco na luta do povo baiano pela independência do Brasil, porque consolidou a libertação do país da dominação do colonizador português ao expulsá-lo de nosso território, ao expulsar as últimas tropas portuguesas que não aceitavam a emancipação do Brasil. O 2 de julho de 1823 consolidou a independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro, graças à luta do povo baiano, que em armas derrotou militarmente e expulsou de nosso território as tropas portuguesas. A luta do povo baiano em 1823 representou a continuidade das lutas realizadas pelo povo brasileiro na Bahia, como a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, ocorrida em Salvador em 1798, que tinha como objetivo separar o Brasil de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. A proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, diferiu, meus amigos, da experiência dos demais países das Américas, porque não apresentou as características de um típico processo revolucionário nacional libertador, que só se manifestou efetivamente em 2 de julho de 1823, quando as tropas portuguesas foram expulsas da Bahia graças à luta revolucionária do povo baiano. A luta heróica do povo baiano em 1823 foi motivada pelos ideais do liberalismo e das grandes revoluções de fins do século XVIII. Apesar da luta heróica do povo baiano em 1823, a independência do Brasil de Portugal foi uma independência sem revolução. Porque não houve mudanças na base econômica do país. O Estado que nasce da independência do Brasil manteve o execrável latifúndio, que ainda permanece até hoje. E intensificou a não menos execrável escravidão, fazendo desta, ou seja, da escravidão, um suporte
da restauração que realiza contra as estruturas econômicas herdadas da colônia. Apesar de tudo, o heroísmo do povo baiano deveria servir de inspiração para todos os patriotas brasileiros que buscam a conquista da libertação do Brasil dos entraves atuais ao progresso político, econômico e social do país. E o 2 de julho de 1823 deveria ser celebrado nacionalmente, e não apenas na Bahia, como vem acontecendo até o presente momento, porque a independência do Brasil só foi conquistada porque ela se consumou naquele momento histórico. Eu acho que se trata de um fato lamentável. O 2 de julho não ser considerado uma data nacional, que deveria ser celebrada e reconhecida como um fato histórico da maior relevância no processo histórico brasileiro. Então fica aqui, meus amigos, registrado o fato de que a conquista da independência do Brasil se realizou na Bahia em 1823. E que em 7 de setembro foi apenas uma proclamação de desejo da independência. E ela só se efetivou de fato com a luta heróica do povo baiano em 1823. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer a respeito deste tema tão relevante e tão importante, e apenas reconhecido pelo povo da Bahia. Mas é preciso que o povo brasileiro tome conhecimento da relevância deste fato histórico e passe a celebrar também, como todos os baianos, o 2 de julho como uma data que representa a conquista da independência do Brasil. Fica aqui meu abraço fraternal para todos.